Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, é muito importante a sua participação. Gente, é um vídeo chato, né? Porque vamos falar sobre demissão, sobre nomes agora, novo técnico do Vasco, muito mais. Mas não é novidade para ninguém a demissão do técnico Fábio Carille. Achei até que o Vasco postergou demais a demissão do treinador. Que não deu nada contra a pessoa física aqui, contra o CPF, pelo amor de Deus, eu não misturo as coisas aqui no canal. Fábio Carille. Agora, ficou claro, desde as declarações polêmicas dele, das escolhas erradas, né? É um treinador que não deu certo. Não vou entrar em coisas, em detalhes, mas não deu certo. Graças a Deus, a diretoria enxergou no início dos campeonatos, né? Não ficou insistindo ali com o treinador e tal, deixar o clube chegar de repente numa condição de eliminação na Copa do Brasil ou Sul-Americana, situação difícil no Campeonato Brasileiro, tá, né, numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Mais um vexame ontem. Vexame não foi na goleada, mas no jeito, na postura do time em campo, né? Um time incrível, totalmente sem padrão de jogo. E o time do Vasco não é ruim, o time do Vasco não é feio. Não é isso. Ali era o treinador. E quando eu falo, gente, o time, vamos fazer um corte aqui, só um comentário. Pode ser o pior time do mundo. Pior time do mundo. Um bom treinador, ele entrega um padrão de jogo para esse time. E o Vasco não tem. O Vasco hoje não tem um padrão de jogo. E isso é com o treinador, não é com o jogador. Não é com o jogador. Pode ser o Messi. Se o time do Messi não tiver um padrão de jogo, o Messi não vai jogar. Ou vai jogar sozinho. O futebol, ele é simples, mas as pessoas complicam muito o futebol. Não sou treinador de futebol, não. Mas você que assiste o futebol todo dia, você que enxerga o futebol todo dia, você vai deixar uma opinião importante sobre a condição do time em campo. Agora, ele colocar mais uma vez o Pedrinho, né? O Felipe como interino é isso. Sabe por quê? Porque o Felipe entrega. Ó, o Felipe não treinou grandes equipes ainda. Ele treinou o Vasco em 3 oportunidades, venceu 2 jogos, empatou 1. Ó, ele trabalhou no Bangu, no Volta Redonda, mas é treinador, é diretor técnico e é treinador. Deixa o Felipe por enquanto. Ah, temos opções, temos reuniões, mas deixa o Felipe lá por enquanto. E isso, é claro que o Vasco não pode, na minha opinião, misturar as coisas, porque o Felipe é um bom diretor técnico, é vascaíno e trabalha dentro do clube. Então o Felipe tem que continuar independente de qualquer coisa. E ele vai assumir interinamente o comando do Vasco. O Felipe, ele rápido, de maneira rápida, ele entrega um padrão de jogo. Eu acompanhei o trabalho do Felipe aqui no estadual, ele pelo Bangu. Conversei com o Felipe várias vezes, trabalhando pela ACERJ, tá, gente? Então, assim, é a Associação dos Cronistas Esportivos aqui, dos jornalistas do Rio de Janeiro. Então, eu conversei muito com o Felipe. E vi o trabalho do Felipe ali com equipes de menor expressão e, assim, bons trabalhos. Né? Tinha que tirar leite de pedra, não tinha vestiário, não tinha nem, né, roupa direito para os jogadores. E o Felipe estava ali trabalhando firme. Então, hoje, se for para o Vasco escolher qualquer treinador, é melhor segurar o Felipe no comando. Essa é só a minha opinião. Segura o Felipe por enquanto, que é um cara que conhece de futebol, que conhece os jogadores, que dá padrão de jogo, mesmo sendo diretor técnico, é técnico de futebol também. Tá? Então, falando aqui sobre a escolha do Felipe por enquanto, tá correto, Pedrinho tá correto. Sobre a demissão do Fábio Carille, que não deu certo no Vasco, desejo aqui boa sorte para a pessoa, para o ser humano Fábio Carille, para o profissional Fábio Carille, também desejo boa sorte para ele, mas ele não deu certo. Né? Barrou jogadores como Sforza, Capasso, deixando de lado como se os caras não existissem dentro do Vasco, convocando Souza, Alex Teixeira, Jean Davi, jogadores muito abaixo, jogadores sem condições de vestir
a camisa do Vasco. E aí, escolhas do passado, vou com o time reserva contra o Corinthians. Né? Então, assim, um time sem padrão contra o Fortaleza. Terceira derrota seguida, o Vasco jogando fora no Campeonato Brasileiro. Vai ser o quê? O mais do mesmo? Né? Então, assim, o Pedrinho enxergou isso no início, assumiu a responsabilidade sozinho, né? Situação que não passou, pelo que eu entendi na entrevista coletiva pós-jogo do Pedrinho, foi que a decisão foi literalmente dele, não passou pelas mãos do Felipe, que é o diretor de futebol, ele ligou para o Felipe, conversou com o Felipe, você assume? Tá, vou demitir, não tem jeito, demitiu, e agora o Vasco vai atrás de um novo treinador. Essa é uma informação, e agora, né, o Daniel Félix vai assumir interinamente, olha só, vai parecer perseguição aqui, hein? E não é, Daniel, com você. Só que eu acho que o Pedrinho deveria continuar com essas demissões. Eu acho que o Vasco deveria ter... É uma reformulação geral. Todo mundo, preparação física, todo mundo, demissão geral. Assim, eu acho que gente, eu acho que é o caminho mais correto. É recomeçar literalmente. É contratar um novo preparador físico, é contratar um novo técnico, uma nova comissão, é reformulação mesmo. Porque não deu certo. O Daniel vai assumir interinamente, então, a preparação física, beleza, mas tá aí o Diego Pereira, um grande preparador físico, de bobeira no mercado, grande vascaíno, identificado com o Vasco. Eu iria atrás do Diego Pereira da vida, na minha opinião. Tá? Então, reforçando aqui na minha opinião, Pedrinho, deveria continuar com as demissões. Demissões internas. É todo mundo, vaza todo mundo. Porque, infelizmente, quem está sofrendo com isso, quem sofre com isso é a torcida há 20, 30 anos e o time em campo também. Não vamos transferir, gente, responsabilidade, esse tipo de responsabilidade para o jogador. O jogador ele é profissional, ele joga e ele segue as orientações dos preparadores. Né? Então, assim, quem prepara o jogador, né, quem diz que o jogador está pronto ou não, é o preparador físico, é o departamento médico. E aí eu procuro separar os comentários aqui para você estar deixando a opinião também. Assim, é verdade, Eduardo, aqui não, aqui eu vou criticar o Verratti aqui nessa questão, né, que é o nosso centroavante, mas na questão física eu não posso criticar porque não é o Verratti. O Verratti ele tem um profissional dentro de um clube gigante, que é o Vasco, para cuidar da questão física dele. Porque esse é o papel dos clubes, né? Entregar grandes profissionais para condicionar, para preparar os jogadores em campo. Agora aqui uma possível reunião, né, com o Fernando Diniz. O Pedrinho já deixou claro algumas vezes que gosta do Fernando Diniz. Eu também gosto do Fernando Diniz. Eu não vou ficar aqui fazendo narizinho de cera, não. Eu vejo algumas pessoas aqui criticando o trabalho do Fernando Diniz, treinador de seleção brasileira, treinador que dá padrão de jogo rápido, treinador que entrega em campo. Os times do Fernando Diniz, foi campeão agora, recentemente com o Fluminense, Libertadores e tal. Então, assim, e o time do Vasco, hoje nas mãos do Fernando Diniz, na minha opinião, só que não estou dizendo que o Vasco contratou, mas ganharia um corpo padrão, um estilo de jogo rápido, porque o Fernando também é um cara que trabalha firme e rápido, um profissional do mais alto nível. Então, acho sim o Fernando Diniz um bom nome. O Santos também tem interesse no profissional. O Vasco já perdeu oportunidade, na minha opinião, tipo o Dorival Júnior, né, que foi para o Corinthians. Era a melhor opção, na minha opinião. E o Vasco acabou, repetindo aqui, postergando demais a demissão do técnico Fábio Carille. E agora aí temos o Fernando Diniz, que eu acho também uma boa opção, um cara sensacional, que ser humano, um abraço para ele. Sei que ele acompanha aqui o canal também. É um cara que eu tenho um carinho como ser humano, além de um grande profissional e tudo mais. Então, acho sim um bom nome para o Vasco. E tomara que o Vasco faça uma reunião sim com o Fernando. O Jorginho também, outro grande profissional, passou pelo Vasco. É uma opção de mercado também, outro grande ser humano, outro grande profissional. Não é só sobre ser humano, é ser bom profissional para trabalhar no Vasco. E são dois grandes profissionais aqui, Fernando Diniz e também o Jorginho. Então, assim, eu iria nessa linha, né? O Vasco não pode cometer loucuras, né? Enfim, vou contratar quem? Guardiola? Não tem. Infelizmente não dá. Mas temos bons nomes no Brasil.
Eu acho que nome como Filipão não é, Mano Menezes também não é, porque, gente, é característica do treinador. Tem jogador, tem treinador, tá? Só para comentar mais um pouco sobre isso, que propõe o jogo. Que além de entregar um padrão em campo, ele, ó, eu tenho um estilo de jogo, eu gosto de propor, eu quero atacar, eu quero ficar perto do gol adversário, tentando marcar gols, né? Só para desenhar um pouquinho aqui. E o Fernando Diniz e o Jorginho são treinadores assim, sabe? E aí você vai atrás, um exemplo, de um Mano Menezes da vida, que é um treinador que arma ferrolho, que sai no contra-ataque, retranqueiro, né? Como a galera gosta de dizer, não é, na minha opinião, tá? Não é a melhor opção para o Vasco. Então, é, eu acho que o Vasco fez correto, demissão do técnico Fernando Diniz, só para finalizar o vídeo aqui. E agora precisa correr atrás de um novo treinador, mas que seja dentro dessa linha. Fernando Diniz, Jorginho, eu acho que a linha é essa. Não dá para sair muito disso não, gente, na boa. Eu tô falando com vocês aqui porque realmente a coisa é séria e é uma escolha séria, é um projeto sério, né? Não é brincadeirinha, sabe? Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Hoje teremos live ao vivo aqui no canal, vamos falar sobre isso, muitos outros assuntos também, tá? Então reforça aí teu like, a tua inscrição, tá? Desculpa, hoje eu não estou muito bem de saúde, né? Eu estou meio arriado, vocês estão percebendo aqui, né? Eu estou meio para baixo, com muita dor de cabeça, mas prometo para vocês hoje live aqui no canal, estou me recuperando, e daqui a pouco vamos falar sobre Vasco, sobre novo técnico e muito mais, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente e abençoada semana. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.